Vamos então primeiramente para o Dr. Marcelo Borges, e as perguntas interessadas a eles nesta sessão serão atendidas, portanto, no workshop jurídico. Nós já estamos aqui no aguardo de suas contribuições. Dr. Borges. De novo, boa tarde a todos. Parabéns, Luiz e Denis, pela apresentação do PROCON. Aqui endosso toda a alvissaria de que esse tipo de programa vai, na hora que ele for realmente, já está implementado, né? Na hora de entrar no DNA de cada consumidor, que são vocês síndicos, vai ser o programa que vai revolucionar realmente o nosso mercado de administração condominial. Bem, o tema é impacto do novo Código Civil, no novo Código de Processo Civil, aliás, nas ações de cobrança de cotas condominiais, além de outros temas afluentes, que são cobrança registrada e protesto de cotas de condomínio. Eu e o Guilherme combinamos, né, traçamos aqui um roteirozinho, eu vou falar um pouquinho das ações, das considerações precedentes a uma ação judicial de cobrança, ou seja, quando a ação é ajuizada. Vou pincelar um pouquinho, né, das questões materiais que envolvem a inadimplência, as penalidades e as ferramentas que os condomínios possuem para combater esse mal, que é a inadimplência. E o doutor Guilherme ele vai mergulhar com um pouco mais de objetividade nas questões inovadoras que o novo CPC está trazendo para o universo de cobrança de cotas condominiais, ok? Evidentemente, naquilo que for faltante, naquilo que a gente vier a deixar lacunoso, estaremos aqui à disposição para as indagações, não só aqui nesse painel, se o tempo permitir, ou também no workshop, já que nós dois estaremos aqui ao final do dia para responder as perguntas de todos vocês. Vamos lá, então, falando um pouquinho sobre cobrança de cota condominial. Todo mundo sabe que morar em condomínio é obrigação primária que um condomínio tem. Quando ele opta em morar em condomínio é um ato compulsório, é um ato voluntário, ninguém mora porque é obrigado, as pessoas moram porque optaram em morar em condomínio. Então, em razão de terem optado em morar na vida condominial, evidentemente adotam para si certas obrigações. As obrigações condominiais elas são múltiplas. Vão desde as obrigações imateriais, aquelas não materiais, que é o dever intrínseco de convivência, né? Eu tenho que conviver bem com o meu vizinho, é uma obrigação também primária da vida do condomínio, como também as obrigações materiais, aquelas obrigações que são mais ligadas ao patrimônio, que é manter o patrimônio conservado, contribuir para a conservação do patrimônio, e isso, evidentemente, está ligado ao cumprimento de pagar as despesas condominiais, ou contribuir para o pagamento das despesas condominiais. Essa obrigação, talvez a mais importante de cunho material que um condomínio possui morando em condomínio. Às vezes as pessoas se esquecem que moram em condomínio, mas são lembradas uma vez por mês, quando recebem a cota de condominial para pagar. Aí, nesse momento, lembram, realmente eu moro no condomínio e essa obrigação ela é inafastável, irrefutável e é importantíssima para que o dever patrimonial seja cumprido. E compete aos senhores, né, a maioria aqui é composta de síndicos de condomínio, fazer com que esse dever seja evidentemente cumprido, né, dentro da assiduidade necessária para o fluxo de caixa do condomínio e para que a conservação da coisa comum se mantenha perene e se mantenha íntegra. E a legislação, evidentemente, impõe ao síndico do condomínio essa obrigação. O artigo 1348 do Código Civil, que é o artigo que trata as atribuições legais do síndico, são 9 atribuições destacadas pelo legislador. Evidentemente que os síndicos possuem outras obrigações, mas essas 9 estão elencadas no artigo 1348, são obrigações pétreas, estão ali no DNA da figura do síndico, no momento que ele é eleito numa assembleia de condomínio para ser o administrador daquele condomínio edilício. E das obrigações destacadas no artigo 348, neste momento a gente destaca aqui a que diz o artigo, a obrigação disposta no inciso 7 desse artigo de 1348, que diz: compete ao síndico cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Ou seja, compete ao síndico cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Ou seja, é competência do síndico fazer com que o cumprimento da obrigação de pagar a cota condominial seja evidentemente exercido e cumprido pelos condôminos. O síndico tem esse dever jurídico que a lei impõe lá no artigo 348. É destacado como um dever legislativo de todo síndico, uma responsabilidade de todo síndico. E esse dever é muito importante, né? A gente começa
a navegar um pouquinho no traçado desse tipo de dispositivo e começa a perceber alguns deslizes que os síndicos podem cometer e que devem estar atentos para não cometer certos deslizes. Primeiro deles, né, você vê que a legislação impõe que o síndico tem competência não só de cobrar as cotas condominiais, como também de impor as multas, impor os encargos moratórios devidos aos condôminos. E volta e meia percebemos algum hábito que eu acho que aqui no Brasil não deve ter muito desse hábito, né, de síndico que autoriza o pagamento sem multa, né, de cotas condominiais devidas. Eu acho que aqui não deve ter nenhum síndico que exerça esse tipo de prática, né, que pratique isso, mas caso tenhamos aqui algum síndico que tem um hábito daquele famoso visto autorizativo a pagar a cota condominial com multa, ele está violando esse dever jurídico. O síndico não possui o dever de anistiar nenhum condômino, exonerar nenhum condômino da cobrança dos encargos moratórios. Os encargos moratórios pertencem à massa condominial. Quando um condômino deixa de pagar a obrigação no dia do seu vencimento e a mora é revelada, cabe ao síndico cobrar os encargos moratórios devidos a esse condômino em razão da mora. Ele não possui o dever de anistiar ou exonerar nenhum condômino do cumprimento dessa obrigação superveniente em razão do inadimplemento. Síndico que tem esse hábito, que exerce esse hábito, ele está violando esse dever e incorrendo numa irresponsabilidade que pode amanhã ser cobrado numa eventual prestação de contas. A única fórmula que nós temos para que um condômino possa ser anistiado, exonerado de algum encargo moratório é pedir uma autorização em assembleia de condomínio. A assembleia que é o fórum com competência jurídica funcional para uma eventual avaliação de exoneração de um condômino que queira se ver livre de algum encargo moratório por algum motivo qualquer. E há até quem entenda que a decisão desta Assembleia tem que ser até pela unanimidade da massa condominial, nem a unanimidade dos condôminos, por ser um direito disponível, por estar ligado ao patrimônio do condomínio, ou seja, aquela arrecadação superveniente, ela faz parte do patrimônio de todos. Há até quem entenda que esse tipo de deliberação assemblear precisa, para ter validade jurídica, a unanimidade de todos os condôminos. Mas, independente dessa discussão da Assembleia e qual o quórum apto para isso, o importante é que síndico não pode, de forma alguma, exonerar condômino desse tipo de encargo moratório. Outra situação que esse dispositivo revela, né, que é a competência do síndico cobrar as cotas condominiais devidas. Essa competência, evidentemente, ela tem como o passo seguinte administrar o crescimento dessa inadimplência. E não pode o síndico ficar moroso com relação ao crescimento dessa inadimplência, evitando até que, em razão dessa morosidade, o condomínio perca até o direito de cobrar judicialmente essa cota condominial em razão de um longo tempo sem entrar com ação de cobrança contra a unidade. Ao final dessa minha pequena apresentação, eu falarei do prazo de prescrição da cobrança da cota condominial, qual é o entendimento que hoje o judiciário tem com relação ao prazo de prescrição para ajuizamento de ações de cobrança de cota condominial. E aí é que eu alerto que o síndico que é moroso no ajuizamento dessas ações, que não é desvelado ao distribuir uma ação de cobrança quando está diante de um condômino que deixa um longo tempo a cota condominial em aberto, ele pode estar incorrendo numa violação desse dever jurídico. Com relação às ferramentas, né, a gente sabe que a inadimplência ela é um mal que tem assolado os condomínios e tem crescido, até em virtude desse momento não muito feliz da nossa economia. A crise atingiu a todos. Eu tenho participado de assembleias nas últimas semanas, participei de algumas assembleias que me surpreenderam. Condomínios até que até então assembleias eram tranquilas, né, em razão até da característica de prédios abastados, né, de pessoas que até então não ligavam muito para a previsão orçamentária. Hoje, uma previsão orçamentária demora horas numa assembleia. Né? As pessoas querem dissecar a previsão orçamentária como um todo, em razão da dificuldade financeira que faz com que as pessoas passassem a enxergar a despesa condominial como algo absolutamente importante na vida orçamentária de uma família. E como esse tipo de crise atingiu a todos, a inadimplência, evidentemente, ela cresce ao sabor desse vento desfavorável. Cabe à administração do condomínio, então, se nutrir de ferramentas para combater essa inadimplência. O artigo 1336 do Código Civil, 1336 do Código Civil, que é o dispositivo que trata dos deveres do condômino, está lá como dever
do condômino contribuir para as despesas condominiais de acordo com a fração ideal de terreno, salvo disposição em contrário na convenção. Esse artigo 1336 diz lá no parágrafo 1º quais são os primeiros encargos moratórios que um condômino acaba sofrendo uma vez inadimplente com o cumprimento dessa obrigação. Então, diz lá, parágrafo 1º do artigo 1336. O condômino que não pagar a sua contribuição condominial ficará sujeito aos juros moratórios convencionados, que não sendo previstos serão de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Então, esses são os dois primeiros encargos moratórios que o legislador nos apresenta para combater a inadimplência. Os juros moratórios, que poderão ser convencionados, caso eles não sejam convencionados, serão de 1% ao mês, e a multa de até 2% sobre o débito. Com relação à multa de 2%, não há nenhuma divagação a fazer, não há nenhuma digressão a fazer, porque a multa está lá apresentada como no seu percentual máximo, 2%, não admitindo a legislação nenhum tipo de estatuto ou normativa ou decisão de assembleia que possa aprovar um percentual maior do que 2%. Mas o legislador abriu uma brecha com relação aos juros. Diz que os juros moratórios serão aqueles convencionados e, caso eles não sejam convencionados, serão de 1% ao mês. Ou seja, abre uma oportunidade preliminar para que o condomínio possa convencionar um percentual de juros. O Código Civil ele tem 13 anos de vigência, né? Ele entrou em vigor em janeiro de 2003, 13 anos. Então já não é um código já tão atual assim, tão novo assim, né? Não é um código de 13 anos. Mas demorou assim quase 13 anos para que a gente pudesse efetivamente entender como o judiciário estaria interpretando essa possibilidade de convencionar juros moratórios. Até que houvesse uma decisão em 2011, e essa decisão tem inspirado os tribunais de cortes inferiores, a decisão do STJ tem inspirado decisões de tribunais inferiores. Até 2011, a doutrina se dividia bastante com relação a qual o percentual máximo de juros que um condomínio poderia adotar na sua convenção condominial para poder se aproveitar dessa liberdade, dessa possibilidade que o próprio legislador dispõe ao estabelecer a possibilidade dos juros moratórios serem convencionados. E aí a doutrina se dividia, né? Há quem entendia que o percentual máximo de juros só poderia ser de 1% ao mês mesmo, né? Uma vez que o legislador, ao apresentar os percentuais, por segurança jurídica, ele apresentou os percentuais máximos, não admitindo que o condomínio pudesse convencionar juros maiores do que 1%, e há quem defendesse que o condomínio poderia colocar na sua convenção qualquer percentual de juros, ou seja, uma liberdade de convenção, uma vez que não havia na legislação nenhum tipo de norma que dispusesse qual o percentual possível para convencionar juros moratórios numa convenção condominial. E, passado alguns anos, até 2011, a tese que acabou prevalecendo, pelo menos razão uma decisão um pouco rigorosa, ao meu sentido, do STJ, a tese que vem então, até então, inspirando os tribunais inferiores efetivamente essa da liberdade. Né? Em 2011, julgando um recurso especial oriundo de uma ação condominial de um prédio em Brasília, né? Condomínio Bom Jardim, lá em Brasília, esse condomínio ele alterou a sua convenção condominial e, na alteração da sua convenção condominial, estabeleceu juros moratórios de 0,33% ao dia, que ao final de 30 dias, né, vocês podem fazer a conta, dá quase 10% ao mês de juros moratórios para esse condomínio. A ação de cobrança foi ajuizada e, evidentemente, o condômino ajuizado questionou esse percentual de juros que estavam sendo cobrados. Em primeira instância, o juiz entendeu que o percentual de juros era realmente abusivo e julgou improcedente, julgou procedente em parte a ação de cobrança, condenou a pessoa a pagar, mas não com um percentual de juros de 10% ao mês, e sim de 1% ao mês. O condomínio recorreu e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal cassou a sentença, ou seja, deu provimento ao recurso do condomínio, confirmando os juros 0,33 ao dia
né, para aquele condomínio. E aí quem recorreu foi o condômino, né, que entrou com recurso especial no STJ, e o STJ, ao julgar a questão, sob a lavra da relatora Nancy Andrighi, surpreendeu a todos nós, confirmando o acordo, ou seja, confirmando a decisão do TJ de Brasília, entendendo ser possível sim, uma vez que não há no nosso ordenamento, em resumo, esse foi o entendimento da relatora, da ministra Nancy, uma vez que há um vazio no nosso ordenamento jurídico condominial, de qual o percentual de juros possível a ser estabelecido numa convenção, aquela alteração de convenção, uma vez cumprido o cobre 2/3 dos condôminos para essa alteração, era plenamente possível, e esse percentual de juros 0,33 ao dia poderia ser cobrado sim desse condômino, e esse condômino teve que pagar esse percentual. Para quem quer locar o recurso especial, o número dele é 1002.525, recurso 1002525. E essa decisão surpreendeu a todos, e até então ficamos em compasso de espera para sabermos, para que a gente pudesse aquilatar qual seria o efeito dessa decisão do STJ. E fazendo até ontem pesquisas para vocês, até para trazer aqui algumas informações um pouco mais atuais, me surpreendi, comentei até com o doutor Guilherme agora há pouco, ele até já sabia, né? Eu confesso que eu não sabia, me surpreendi que o TJ do Rio de Janeiro, aí já estamos falando aqui da nossa localidade, que é o que mais nos ocupa, o que nos interessa, o TJ do Rio de Janeiro, através de 2 decisões judiciais, também adotou a possibilidade de cobrança de juros de 0,33 ao dia em convenções condominiais, uma vez elas aprovadas com esse tipo de normativa. Uma decisão de 2013, da 18ª Câmara Civil aqui do Rio de Janeiro, estabeleceu a possibilidade de cobrança 0,33 ao dia numa cobrança de cota condominial, uma vez tendo sido alterada a convenção de condomínio para aplicação desse percentual de juros. O próprio relator, o desembargador relator desse recurso, ele citou precedentes do STJ e da própria Corte para consolidar a possibilidade de juros dispostos 0,33 ao dia numa convenção condominial. E uma outra decisão mais recente, 2015, ao final de 2015, da 16ª Câmara Civil, também aqui do Rio de Janeiro, mais uma vez um condômino questionando o fato de estar lhe sendo cobrado juros de 0,33 ao dia em razão de alteração de convenção. O TJ do Rio de Janeiro confirmou a convenção condominial alterada com aplicação de juros 0,33 ao dia, condenando o condômino a pagar esses juros. Mais uma vez, na decisão, o desembargador relator, ele invocou na convenção serem juros válidos, uma vez aprovado o quórum de 2/3 dos condôminos. Então agora, meus senhores, é fazer o dever de casa, né? Nós temos precedentes bastante consolidados na Justiça, precedentes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é a Corte que julga esse tipo de questão, precedentes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que até então esperava como os tribunais poderiam receber essa decisão do STJ, consolidando a possibilidade de estabelecer juros maiores do que 1% em convenções condominiais. Tem um entendimento pessoal. Eu acho que 0,33 ao dia são juros bastante elevados. Acho que são juros que fogem um pouquinho do padrão econômico ou dos rumos ou dos percentuais da nossa economia. Entendo que um percentual razoável, uma vez que eu quero me aproveitar esse entendimento que me parece que vem ganhando áreas bastante sólidos na nossa jurisprudência, que venhamos a colocar percentual de juros, sei lá, de 2%, 3% ao mês, 4% ao mês. Aí estaríamos num percentual que estaria dentro do razoável para que não tenhamos prestígio ao princípio da razoabilidade. O fato é que é possível, pelo menos em razão de precedentes da Justiça, é possível que um condomínio possa, na sua convenção, estabelecer juros em percentual maior do que o de 1% ao mês. E essa é uma ferramenta bastante eficiente, né? Porque se a multa é 2%, juros com juros com um percentual acima de 1% ao mês, uma vez que ele é capitalizado mensalmente,
é um encargo moratório bastante pesado para um condomínio. É outra decisão do STJ que também veio interpretar de uma forma bastante positiva um outro dispositivo que também a interpretação sempre foi um pouco duvidosa com relação à sua aplicação prática, é o que diz o artigo 1337 do Código Civil, artigo 1337 do Código Civil. Esse dispositivo diz aqui o seguinte: o condômino ou possuidor que não cumpre, que descumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio, poderá ser constrangido ao pagamento de uma multa equivalente ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição condominial, multa essa a ser aplicada por deliberação de 3/4 dos condôminos. Então, esse dispositivo trata de uma outra penalidade, uma penalidade equivalente a 5 vezes o valor da cota condominial para o condômino que descumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio. E esta multa deve ser adotada uma vez deliberada por 3/4 dos condôminos restantes. A dúvida número 1, que nasce quando a gente interpreta esse dispositivo, é como a gente pode considerar um condômino como um devedor reiterado. A norma, ela na sua primeira parte, ela apresenta o elemento subjetivo. O condômino possuidor que descumpre reiteradamente perante o condomínio as suas obrigações perante o condomínio, os deveres perante o condomínio, poderá ser constrangido a pagar essa multa de 5 vezes a cota condominial. Mas não informa o legislador que periodicidade de inadimplência caracterizará a pessoa como sendo um devedor reiterado. Essa informação, ela não existe. E, evidentemente, não caberia ao legislador informar que periodicidade caracterizará a pessoa como sendo um devedor reiterado. Essa é uma cláusula aberta que outorga ao particular, ou seja, outorga ao condomínio, através da sua convenção ou através até de decisão de assembleia, determinar que periodicidade de inadimplência caracterizará a pessoa, a unidade, como sendo devedor reiterado no seu ambiente condominial. Aí cada um, né, vai criar o critério de reiteração de acordo com a sua conveniência, de acordo com a característica de cada condomínio. E essa criação ela pode ser feita na convenção ou até através de decisão de assembleia, e essa decisão, a maioria é simples. Eu não estou deliberando o pagamento da multa, eu estou deliberando apenas o critério de reiteração. E aí, meu entendimento, que a maioria simples dos condôminos pode muito bem estabelecer qual é o critério de reiteração que vai caracterizar aquela pessoa como um devedor, uma vez enquadrada nesse critério de contumácia, né, até 5 vezes a cota condominial para os casos de débito reiterado. E aí, a situação era um pouco duvidosa de como aplicar essa multa. O entendimento que até então se tinha, até essa recente decisão do STJ, é que eu teria que aplicar essa multa convocando a Assembleia caso por caso. Né? Cada doutrina que a gente lia remetia a esse entendimento. Se a pessoa, se o condomínio quisesse multar a unidade X, tinha então que convocar uma Assembleia, ter 3/4 de condôminos nesta Assembleia e aplicar essa multa de até 5 vezes a cota condominial. Para condomínios grandes, né, para condomínios, né, com número de unidades, né, bastante elevada, esse tipo de aplicação era inviável, né, inviabilizava a adoção dessa multa do artigo 1337 do Código Civil. Então veio o STJ e inovou nesse tipo de situação, ou pelo menos de interpretação. O STJ, uma decisão de outubro do ano passado, né, final do ano passado, julgando também um recurso especial, para quem quer anotar o número do recurso, o recurso é 1247.020, 1247.020, também oriundo de uma ação de cobrança de um prédio em Brasília. Brasília é caráter de inadimplência, né? Eu não sei porquê, né? Não sei porquê que Brasília tem inadimplência, né? Uma mera coincidência, né? Mera coincidência. Mas, mais uma vez, julgando uma ação de cobrança de um prédio em Brasília, eu não tive nem coragem de ver o nome do réu, né, quem era o condômino devedor. Eu não tive coragem de ver, né, não tive coragem. Vai que eu, né, me surpreenda com o nome público, né, eu não teria coragem aqui de falar para vocês esse nome público. Mas, enfim, cobrando uma cota condominial devida, né, ou seja, inadimplida por um condômino lá desse prédio em Brasília, um prédio até corporativo, um prédio empresarial, em Brasília, e a situação desse prédio foi a seguinte:
O condomínio fez o dever de casa, alterou sua convenção condominial e, ao alterar a convenção condominial, criou uma cláusula dizendo o seguinte, né? O condomínio que não pagar o condomínio ficará sujeito a multa de 2%, né, sobre o débito. Ok, aquilo que a legislação, né, já dispõe. Parágrafo seguinte: o condomínio que reiteradamente deixar de pagar a cota condominial pagará uma multa de 10% sobre o débito. Ou seja, além dos 2%, né, que é a mora tradicional imposta lá no artigo 1336, parágrafo 1º, o condomínio criou uma outra multa de caráter sancionatório, que é a multa de 10% em razão do comportamento reiterado do condomínio. E o dever de casa 2 que esse condomínio fez, ele aprovou essa convenção não por 2/3 dos condôminos, mas por 3/4 dos condôminos. O condomínio entendeu que, orientado por alguém, né, e foi feliz nessa orientação, que para atender ao dispositivo do artigo 337 e para que essa multa pudesse ter caráter ambulatorial, ou seja, que ela pudesse ter um caráter que pudesse produzir efeitos para sempre naquele condomínio, ela teria que ser aprovada essa convenção por 3/4 e não 2/3 dos condôminos. E aí sim, 3/4 dos condôminos assinaram essa alteração na convenção do condomínio. E o STJ entendeu válida esse tipo de alteração. Entendeu que, uma vez que o estatuto interno do condomínio foi assinado por 3/4 dos condôminos, que é o quórum exigido no artigo 1337 para aplicação da multa sancionatória, e uma vez que essa pessoa foi enquadrada como um devedor reiterado, nesse caso concreto desse condomínio em Brasília, esse condomínio desde 2002 não paga o condomínio assiduamente. É a terceira ação de cobrança que o condomínio ajuiza contra essa unidade. Então ficou enquadrado no critério de reiteração. Uma vez aprovado 3/4, essa multa é válida, podendo ser aplicada para todos os casos de débito reiterado nesse condomínio, dispensando convocação de assembleia para caso por caso, que era a grande dúvida que nós tínhamos até então. Então, uma vez exposta na convenção a multa sancionatória e uma vez essa convenção aprovada por 3/4 condôminos, essa multa, além dos 2%, ganha um caráter ambulatorial, ganha um efeito perene que pode ser cobrada para todas as unidades que se enquadrem como débito reiterado. E também pacificou essa questão que a gente entendia que a multa do artigo 1337 não poderia ser cobrada para caso de inadimplência de cota condominial, uma vez que a multa pela inadimplência é de 2%. O STJ diz que não, né? A multa de 2% é pela mora, é pela morosidade no pagamento da obrigação. A multa do artigo 1337 é uma multa punitiva, ela é sancionatória, pelo comportamento reiterado do condômino. Ela tem outra natureza que não se confunde com a natureza da multa moratória. Portanto, é plenamente possível as duas multas serem cobradas nesses casos de débito reiterado. Novamente, é fazer o dever de casa e se aproveitar desse entendimento ao alterar as convenções de condomínio, ao elaborar novas convenções de condomínio, estabelecer essa cobrança dessa multa sancionatória até 5 vezes a cota condominial. Esse condomínio em Brasília colocou 10%, mas a legislação permite até 5 vezes a cota condominial. Esse condomínio foi até cauteloso, ele foi até temperado, ele utilizou até temperança, que ele colocou até 10%, só 10%, mas a lei permite até 5 vezes a cota condominial como teto para a cobrança dessa multa sancionatória. E como eu falei, no finalzinho, né, eu ia falar sobre prescrição de cobrança de cota condominial, ou seja, esse é o ritual de penalidades possíveis. Agora, qual é o prazo que eu tenho para ajuizar uma ação de cobrança? O doutor Guilherme vai falar daqui a pouco para vocês. Até 2011, novamente 2011, se entendia que o prazo de prescrição para a cobrança de cotas condominiais era de 10 anos. Era o prazo comum, lá do artigo 205 do Código Civil, que trata do prazo comum quando não há um prazo de prescrição definido, objetivo, no próprio diploma civil. E a gente analisando os demais casos, demais prazos de prescrição para a cobrança de dívidas, para a cobrança de obrigações, né, do nosso ordenamento, lá do artigo 206, trata o prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, em diversos casos, não observamos um prazo objetivo, a gente não observava um prazo objetivo para cobrar
cotas condominiais inadimplidas. Então, até então, a jurisprudência entendia que, inexistindo um prazo objetivo de prescrição para cobrança de cotas condominiais, então aplicava-se o prazo comum, que é o prazo de 10 anos. E isso veio inspirando as decisões judiciais até então. Só que em 2011, novamente, a nossa querida Nancy Andrighi, né, a nossa querida ministra da terceira turma do STJ, surpreendeu a todos nós que, ao julgar um recurso especial de uma ação de cobrança de cotas condominiais, também em Brasília, resolveu adotar a prescrição de 5 anos. E ela fundamentou essa sua decisão entendendo que a cota condominial é uma dívida líquida e oriunda de instrumento público ou particular. O artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil, diz que prescreve em 5 anos a cobrança de dívida líquida oriunda de instrumento público ou particular. E a ministra relatora entendeu que a cota condominial se enquadra nesse tipo de situação, nesse tipo de modelo de dívida. É uma dívida líquida porque ela é oriunda, o valor dela é estabelecido em convenção, em assembleia de condomínio, quando se aprova a previsão orçamentária, e ela é oriunda de instrumento público ou particular. Público qual é? A convenção de condomínio, e particular a ata de assembleia que aprovou aquela previsão orçamentária, que aprovou aquela cobrança. Portanto, ela entende, passou a entender que a cota condominial tem um prazo de prescrição quinquenal. E esse entendimento veio inspirar também as decisões judiciais de cortes inferiores. Adota-se hoje no Brasil, de modo geral, a prescrição quinquenal com prescrição para cobrança de cota condominial. Então, portanto, alerta aos síndicos do condomínio, né, por isso que eu falei, o dever jurídico que não pode ser moroso, que não pode ser demorado, que o prazo de prescrição de 5 anos é um prazo a ser adotado. E eu falo que hoje existe isso, né? Eu, há 15 dias atrás, um pouco mais do que isso, eu recebi uma síndica lá na empresa, de um prédio aqui do Rio de Janeiro, um bairro do Grajaú, que ela veio com o seguinte problema, né? Desde 2002, que o condomínio não ajuizou uma ação de cobrança contra a cota condominial de um condomínio, né? Os síndicos da época entendiam que há como condomínio uma empresa que era até a empresa construtora do prédio, que parece que não existe mais, faliu. Então, os síndicos eles entenderam que entrar com ação de cobrança ia ser algo infrutífero. E essa unidade deve desde 2002 a cota condominial. Foi eleita uma síndica agora, e ela me procurou para saber o que fazer, né? Entrar com a ação, só que tem problema. De 2002 para cá, você tem um prazo de prescrição que com certeza vai ser invocado e que está perdido. Aí ela fez uma pergunta secundária. Marcelo, e a responsabilidade dos síndicos? Né? Aí eu engasguei. Né? Falei, bem, qual o nome dos síndicos? Né? Pode ser um amigo meu, né? Se alguém que eu conheça, fala mal da pessoa. Me pergunta antes essas coisas. Né? Pergunta antes. Né? Ela me revelou o nome do síndico, ufa, não conhecia o cidadão, eu falei, ele é responsável, né? Eles são responsáveis. Teve decisão de assembleia que em alguma ocasião decidiu para uma cobrança. Não, nada, né? Nenhuma decisão de assembleia. Então, esses síndicos precedentes, anteriores, podem responder por terem violado esse dever jurídico. Por mais que a prescrição fulmine, né? Porque uma notícia que a gente dá, que a gente tem que também falar. A prescrição, pela sua natureza jurídica, ela retira do credor a possibilidade de entrar com ação judicial, mas ela não faz com que o débito material fique quitado. Ou seja, o débito existe. Né? Por mais que o condomínio tenha perdido a possibilidade de entrar com ação judicial para cobrar os 5 anos para trás, mas a dívida continua existindo. Né? Ou seja, o condomínio pode até um dia cobrar na frente, admitamos, quando a unidade for vendida e a pessoa estiver requerendo a declaração nada consta para pagar, para quitar, né, para poder alienar a sua unidade, para poder escriturar aquela alienação. O condomínio pode falar, bem, não te dou a declaração porque você tem débito condominial. Por mais que eu não possa cobrar na justiça, o débito
Existe, mas evidentemente que eu só vou poder cobrar isso numa hipótese futura, numa hipótese, né, bem futura, talvez até remota, num curto espaço de tempo. Então, há sim uma responsabilidade a ser investigada por essa modalidade. E hoje é o prazo quinquenal, é o prazo que prevalece. Dou apenas uma notícia recente, mas sem dar nenhum tipo de posição um pouco mais objetiva, que recentemente a ABAD, há 30 dias atrás, um pouco mais que isso, ela foi oficiada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, para se manifestar com relação a um julgamento de um recurso especial que está tramitando no STJ, cobrança de cota condominial, uma ação de cobrança de um prédio em Belo Horizonte, dessa vez não é em Brasília, né, onde se discute prazo de prescrição de cobrança da cota condominial. Por incrível que pareça, quem é o recorrente nesse recurso especial é o condômino, porque o Tribunal de Belo Horizonte entendeu pela adoção da prescrição de 10 anos. Né? Não seguiu a linha do STJ, que até então tem inspirado as cortes inferiores, e adotou nessa ação de cobrança a prescrição decenal. Quem recorreu foi o condômino, e quem vai julgar esse recurso especial, pelo menos na relatoria dele, é o ministro Luiz Felipe Salomão, que resolveu afetar esse recurso e vai julgar ele sobre efeito de demanda repetitiva. O que é isso? Né? Resumidamente, didaticamente, sem prejuízo de nenhum tipo de informação um pouco mais a técnica para vocês. Né? Quando é um instrumento mais ou menos novo, né, que o STJ possui, através do ordenamento processual, que uma vez que o recurso especial é julgado, ele é afetado para ter um julgamento sobre efeito de demanda repetitiva, ele passa a fazer, então, valer essa decisão para as cortes inferiores, para todo o demais ordenamento processual nas demais cortes do país. Quase se assemelha a uma súmula vinculante. Então, o STJ vai julgar essa questão com o entendimento da prescrição de 5 a 10 anos e oficiou a ABAD para que a ABAD se manifestasse com relação ao seu entendimento. A ABAD já se manifestou, defendendo, evidentemente, a prescrição de 10 anos, a prescrição decenal, mas a gente está aguardando ainda qual será a decisão do STJ sobre essa questão. Hoje, a prescrição que prevalece é a prescrição de 5 anos. Não deu tempo de falar sobre a cobrança registrada, mas eu vou fazer o seguinte, né? No espaço de tempo que a gente vai ter nos debates, ou agora, ou no final do dia, eu faço aqui considerações rápidas com relação à novidade da cobrança registrada, que vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2017, tá ok? Obrigado pela paciência de vocês. Outorgo a palavra ao doutor Guilherme. Senhores, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a ABAD, em nome do meu amigo Marcelo, pela confiança, nos tantos convites que já me foram feitos, pela coragem, afinal de contas, colocam em risco o sucesso do evento, ao me chamarem para abordar algum tema. E o Marcelo me propôs o tema do impacto do novo Código de Processo Civil no condomínio edilício, notadamente em relação às cobranças das cotas condominiais. Bom, logo quando recebi o convite e me deparei com o tema, já me inflamei, preparei, lógico, uma série de críticas e já peço desculpas antecipadamente por isso e já quero lhes advertir que já passei de 12 anos de advocacia, então entrei naquela fase meio pré-adolescente, naquele limbo pré-adolescente, em que a gente imagina que tudo sabe e que tudo tem a mania de criticar. Então já peço desculpas antecipadamente. Bom, em relação ao novo Código de Processo Civil, eu quero lhes advertir que ele efetivamente traz uma nova ordem processual, uma nova ordem de procedimentos a serem observados para as nossas demandas, onde nós buscamos a nossa pretensão, o nosso interesse material. O que isso significa dizer? Cota condominial se mantém a mesma, suas características estão inalteradas, são boa parte aquelas abordadas pelo Marcelo, e eu gosto sempre de começar falando de cota condominial
dizendo que cota condominial é despesa para conservação do imóvel, e se é despesa para conservação do imóvel, ela tem a prerrogativa da impenhorabilidade, de constituir uma exceção à impenhorabilidade do bem de família, ou seja, a cota condominial dificilmente cai na vala comum do devo, não nego, pago quando puder. Se hoje em dia existe condomínio edilício, posso lhes afirmar, lhes afiançar que existe condomínio edilício, porque o devedor da cota condominial pode ver o seu patrimônio, aquele que deu em tese origem à dívida, ainda que seja bem de família, expropriado judicialmente. Se não fosse por isso, vários condomínios aí poderíamos verificar que já nem mais existiriam, afinal de contas, não mais conseguiriam conservar as coisas comuns. Bom, todas as demais características sob o aspecto material, portanto, da cota condominial são as mesmas. O que mudou, portanto? Mudou a forma em que eu cobro a cota condominial. E de que forma eu cobro a cota condominial? Infelizmente, a gente viu circular uma série de notícias, boa parte delas com as quais eu não concordo, vou lhes apresentar aqui os motivos. Lá no escritório a gente chegou até a rir no momento em que uma advogada foi fazer uma visita para a mãe dela e no elevador estava lá fixado: o novo Código Civil, cuidado inadimplente, pode levar o seu imóvel a leilão em 3 dias. E aí, não sei se a pessoa copiou daqueles avisos de cartomante, traga a pessoa amada em 3 dias, não sei de onde isso foi retirado, até porque o Código Civil não foi alterado. Como já mencionei, a alteração foi o novo Código de Processo Civil, e os procedimentos da cobrança, muito embora seja uma nova ordem processual, os servidores da Casa da Justiça, o volume, o número de servidores, permanece inalterado, boa parte deles, inclusive, com dificuldade no recebimento dos seus salários. Então, não dá para a gente imaginar que novos procedimentos farão com que haja efetivamente uma nova formatação, uma nova velocidade, um milagre no recebimento da cota condominial, porque isso não é verdade. Claro, o Código de Processo Civil evoluiu bastante, ele trouxe uma série de dispositivos que nada mais fizeram do que pacificar ou colocar na letra da lei aquilo que os tribunais já vinham entendendo há alguns anos sobre esse formato na cobrança da cota condominial, e ele avançou. Ele avançou na medida em que ele criou mais um mecanismo de cobrança da cota condominial. E aí eu peço licença aos senhores para fazer um breve histórico de como se cobrava a cota condominial. A cota condominial era cobrada por meio de um procedimento comum, intitulado sumário, mas que nada de sumário tinha. Um procedimento já falido, mesmo quando ainda em vigor. Tão falido que vários juízes, ao despacharem inicialmente as petições, já diziam que estavam naquele momento convertendo o rito para ordinário, até porque o procedimento comum sumário, aqui rapidamente, previa a realização de uma audiência de conciliação. Não obtida a conciliação, o devedor, o condômino do devedor, apresentaria ali a sua defesa. E, lógico, o número mínimo de audiências que a gente verificava um acordo acontecendo, e o número mínimo de audiências que aconteciam, porque a burocracia na Casa da Justiça era tão grande que os mandados de citação demoravam a ser expedidos, o oficial de justiça não cumpria a diligência, você chegava na audiência sem ainda o retorno, a confirmação da efetiva citação do devedor. Bom, falido completamente o procedimento, o novo Código de Processo Civil previu, então, que as ações seguirão o procedimento comum, tá? Cobrança de cota condominial hoje segue, portanto, o procedimento comum. E o Código de Processo Civil, que entrou em vigor há 2 meses, há pouco mais de 2 meses, previu também a possibilidade do condomínio promover uma execução da cota condominial. É um procedimento executivo, é um procedimento em tese um pouco mais rápido. Quando eu digo em tese, porque boa parte da demora não está na legislação, está no processamento do judiciário mesmo. E nesse procedimento executivo, tá, onde o Código de Processo Civil considerou a cota condominial como um título executivo extrajudicial, passível, portanto, de uma execução mais célere, tá, onde você não discute se o condomínio tem ou não tem que receber, mas quando vai receber e de que forma isso vai acontecer. Bom, o devedor é citado para promover o pagamento em 3 dias. Lógico, depois que ele recebe o mandado de citação, ele tem 3 dias para promover
esse pagamento. Na mesma oportunidade são ali fixados honorários advocatícios. Caso ele pague antecipadamente, a gente tem um abatimento nesses honorários advocatícios. Caso não haja pagamento, aí sim, o credor, que já na petição inicial indica bem passível de penhora. Então não é automático, não é o inadimplemento de 3 dias que vai ensejar a penhora do seu imóvel. Você é citado, depois de proposta uma ação de execução, para pagar o débito em 3 dias. É uma novidade, é um instrumento muito efetivo se for bem utilizado. Por quê? Porque um dos obstáculos que tem o título executivo extrajudicial é a necessidade de ele ser líquido, tá? O que já nos traz bastante problema. Por quê? Porque o novo Código de Processo estabelece ali uma condição, e essa condição já nos traz uma série de problemas. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias do condomínio edilício, previstas na respectiva convenção, claro que nenhuma convenção traz valor da cota condominial, isso aqui faz a Assembleia, acho que desde que nasceu pode me corrigir. O que nós aprovamos é a previsão orçamentária, é uma adivinhação, é um exercício de futuro que pode se concretizar ou não. Naquele momento, a administradora ou o síndico imaginam que a água será no valor de X, que a luz será no valor de Y, que o reajuste anual dos empregados será no percentual ou no patamar assim assado. É fruto da nossa imaginação, e como fruto da nossa imaginação pode se concretizar ou não. E se não se concretizar? E se ele precisar ser alterado, às vezes, por conta da própria inadimplência do condomínio? Deixou a cota condominial de estar documentalmente comprovada? Óbvio que não. Mas, infelizmente, esse já é um empecilho, tanto que a gente já vê, claro, acertadamente, várias administradoras de imóveis recomendando os condomínios nas suas assembleias anuais, quando são aprovadas previsões orçamentárias, apresentarem ali um espelho daquilo que seria aquela previsão orçamentária, como se isso fosse exigido por lei. Não é exigido por lei, é recomendado administrativamente, mas pode trazer um grande problema também para o condomínio, porque se aqueles valores não se concretizarem, você possivelmente terá dificuldade na adoção desse procedimento. Mais um problema na adoção desse procedimento. Desculpa, eu preferi trazer os problemas aqui porque as benesses são constantemente apresentadas aí na mídia, apresentadas por quem trabalha rotineiramente com isso. Bom, qual o outro problema? Por se tratar de uma obrigação líquida, certa, ela tem que ser determinada. Quando eu entro com uma ação de execução, eu entro com uma ação de execução para cobrar as cotas vencidas nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Ponto. E as posteriores? E as intituladas cotas vincendas? Como eu faço nesse processo de execução? Ah, mas a lei resolveu o problema. Sim, o exequente, no artigo 780, o exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo, que é o caso, e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico procedimento. Bom, estão preenchidos aqui todos os requisitos para cobrança dessas intituladas cotas vincendas. Mas isso demanda um trabalho administrativo, uma série de procedimentos, uma série de atos processuais que, infelizmente, não são realizados no tempo em que nós gostaríamos. Então, eu entro com uma ação de execução, o devedor é citado para pagar, não paga, eu penhoro, automaticamente eu já devo ter ali, se ele efetivamente deixou de pagar, umas 6, 7, 8 cotas condominiais vincendas que não foram pagas, eu entro com uma outra ação de execução, mais custas. Não sei se todos aqui sabem, mas a Casa da Justiça não funciona de forma graciosa. A gente tem que antecipar as custas judiciais e a taxa judiciária, afinal de contas a fome é grande e as lógicas dificuldades financeiras são conhecidas por todos. E aí, nessa segunda demanda executiva, quando eu efetivamente consigo citar o devedor, e eu preciso, como elas são acumuladas, eu vou sempre precisar alinhar os atos processuais. Penhora, avaliação, eu vou precisar correr com as outras, porque se as outras demorarem, eu já não consigo aproveitar aquela mesma ação. Como fica isso depois? Então, eu tenho sempre aconselhado, sempre advertido o condomínio uma cautela na adoção desse novo procedimento. Ele é fantástico naquele limbo, que infelizmente não vai dar tempo da gente comentar, nos novos empreendimentos.
acerca da cobrança da cota condominial antes da entrega das chaves. Nesse limbo, quando a gente não sabe ainda quem recebeu, ou quando a gente sabe quando o promitente comprador recebeu as chaves, e ao invés de criarmos embaraço no recebimento do período posterior à entrega das chaves, de quem vamos cobrar o período anterior, quem paga é ele, depois ele reavia esse valor da construtora, o novo Código de Processo Civil, a meu ver, resolveu muito bem a questão, permitiu que a gente cobre de forma destacada. Recebeu as chaves a partir daqui, quer pagar a partir daqui, ótimo, condomínio, seja bem-vindo, vou receber. Agora, o período anterior, se a construtora não me pagar, eu posso me valer dessa demanda executiva para receber o meu crédito. Bom, dito isso, e abarca também, claro, aqueles casos em que o condômino não passa por uma dificuldade financeira, mas simplesmente deixou pontualmente de pagar algumas cotas condominiais. Nesse caso, também posso me utilizar dessa demanda executiva. Fora esses dois casos, eventualmente um outro caso pontual que surja, é importantíssimo que o condomínio continue adotando uma cobrança normal, um procedimento comum, nomenclatura utilizada pelo novo Código de Processo, onde o devedor é citado para comparecer numa audiência de conciliação ou mediação e, frustrada essa conciliação ou mediação, o devedor tem 15 dias para apresentar a sua defesa. É muito semelhante ao procedimento sumário nesse aspecto, mas o legislador avançou, o legislador previu a possibilidade do condomínio, quando opta pela cobrança pelo procedimento comum, já dizer de plano, sinalizar de plano ao magistrado que não tem interesse na audiência de conciliação. Se ele propõe uma ação de cobrança e já diz que não tem interesse na realização de uma audiência de conciliação, obviamente essa audiência não será realizada e o condômino devedor, portanto, citado tão somente para responder aos termos da ação. Bom, claro que o judiciário estimula cada vez mais a solução que eles chamam extrajudicial dos conflitos, a solução alternativa dos conflitos, e eu sugiro, mais uma vez, bastante cautela por parte do condomínio, porque não é razoável imaginarmos que o condomínio sofre com aquele inadimplente, com aquelas cobranças que, no mais das vezes, passam despercebidas, são rasgadas e exatamente dessa forma que o condomínio acaba fazendo com as cartas de cobrança administrativa que recebe. E não bastasse todo esse tempo, o judiciário depois, quando o condomínio efetivamente perde a paciência com aquele devedor, esgota a possibilidade de receber amigavelmente aquele valor, entra com uma ação e o judiciário impõe uma audiência de conciliação, que, lógico, vai atrasar ainda mais a nossa cobrança judicial. Então, atento a isso, gostaria que os condomínios refletissem bastante na formatação das suas cobranças, principalmente na cobrança extrajudicial. Vale a pena eu esperar mais a cobrança extrajudicial, incentivar ainda mais a cobrança extrajudicial e quando cobrar salientando, sinalizando para o juiz que eu não tenho interesse na audiência de conciliação, afinal de contas eu já tentei de todas as formas fora do processo, e quando eu tento fora do processo, eu tento sem as despesas processuais, porque lógico o judiciário estimula bastante esse meio alternativo de solução dos conflitos, mas para eu demandar judicialmente eu preciso pagar as custas. Vem aqui, vamos fazer um acordo, mas paga as custas antes. Então, se é só para fazer um acordo, eu prefiro fazer fora de um processo. Depois, se for o caso, eu recorro à casa da justiça tão somente para resolver esse problema. Bom, foram essas as minhas rápidas palavras, acho que o tempo já se esgotou, mas, por favor, fiquem atentos à formatação dessa cobrança da cota condominial. Mudou o procedimento, mas as características da cota condominial se mantiveram inalteradas. Claro, o Código de Processo Civil avançou, previu a possibilidade de, uma vez constituído o título executivo judicial, ou seja, uma vez transitada em julgado a condenação do devedor no pagamento da cota condominial, você promova o protesto daquele título judicial. O Código de Processo Civil, na adoção da demanda executiva, também previu a possibilidade de você pedir ao juiz um documento que te possibilite levar o nome ou sujar o nome, vamos para usar a expressão bem popular, daqueles devedores das cotas condominiais.
Esses mecanismos, claro, que servem nada mais, nada menos do que para criar mais um estímulo ao devedor que não quer pagar a cota condominial ou que pretende empurrar com a barriga o pagamento da cota condominial, são sempre bem-vindos e, acredito eu, os senhores saberão utilizá-los muito bem. E o tempo vai dizer como vai funcionar a nossa Casa da Justiça. Senhores, muito obrigado, desculpem pela correria, mas foram essas as informações que eu gostaria de trazer para vocês. Nossos agradecimentos, então, doutor Guilherme Barbalho e também doutor Marcelo Borges. Convido para que se reacomodem seus lugares e as perguntas que tiverem sido encaminhadas serão atendidas no âmbito do workshop jurídico, que teremos após o próximo intervalo. Nossos agradecimentos, uma vez mais, então, a eles pelo brilhante de transformação.